Não só a Betel, a igreja presbiteriana, ela está recebendo muitas pessoas de outras denominações. E nós queremos apresentar essa igreja, a igreja presbiteriana, para todos, inclusive para nós mesmos, que muitos de nós ainda não teve ainda um ensino ou não conhece direito a nossa igreja. Tá? Nós estamos esperando, os pastores presbiterianos estão se preparando para os próximos anos receber muita gente, que estão decepcionados com as suas igrejas, que estão angustiados com a falta de alimento. Muitas igrejas se transformaram em eventos, né, em apresentações e tudo mais. E a nossa igreja, tem outras também, mas ela é focada na palavra de Deus. Nós louvamos a Deus, nós cantamos, mas a palavra de Deus é prioridade para nós. E esse ano, dia 12 foi terça-feira, fez 166 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. E eu gostaria de apresentar para vocês a Igreja Presbiteriana desde que houve a Reforma Protestante, com a figura ali do João Calvino. Então, eu gostaria de colocar aqui uma linha de tempo para que os irmãos possam entender. Pode apagar. Irmão Éder, se o irmão quiser vir... Isso, pode sentar ali. Veja só, meus irmãos. Aqui é 1500 e aqui é 1517. Tá? Aqui é o ano 2000. Tá bom? Aqui em 1517, houve a Reforma Protestante. O expoente é o Martinho Lutero, mas já tinha John Knox, já tinha João Calvino e outros. Quando houve aqui a cisma da Reforma Protestante, ela nasceu com os anglicanos, os luteranos, os calvinistas e os anabatistas. Está vendo? Anabatistas. Olha só a raiz aqui da reforma. Anglicano, luterano, anabatista e calvinista. Nós estamos aqui. Tá bom? Os anglicanos, eles são ligados à igreja anglo-saxônica, né? A igreja da Inglaterra. Os luteranos, ligados a Lutero. O calvinista, ligado a Calvino. E os anabatistas, eles são a parte mais radical, vamos dizer assim, da igreja, que são os amish, os luteristas e os menonitas. Até hoje eles ainda existem, principalmente nos Estados Unidos. Tudo bem. O calvinismo ele é separado em duas vertentes, as igrejas reformadas e os presbiterianos. Então vamos dizer assim, ó, esse já era o símbolo dos presbiterianos naquela época, a sarça ardente, está vendo aqui? Ó? E aqui embaixo está escrito em latim, queima, mas brilha, aqui embaixo. Tá? Então a nossa igreja, ela nasce mais ou menos em 1536. E aí, quando os irmãos olham aqui na linha do tempo, note que a linha vem reta. Ó. Nós não pegamos de ninguém. Da Reforma Protestante, a gente vem reto. A nossa doutrina veio reta. Tá? Aqui em 1859, a igreja presbiteriana, que veio desde 1536, ela chega aqui no Brasil, em 1859. E eu já vou falar sobre isso. A título de curiosidade, né, a Igreja Batista, ela é uma junção dos puritanos e dos anabatistas. Aqui, ó, a Igreja Batista, 1609. Anabatista significa os rebatizadores. Ou seja, podia ser batizado em qualquer uma aqui. Se fosse entrar aqui, tinha que batizar novamente. Então, a Igreja Batista é uma junção dos puritanos com os anabatistas. Tá? Quando a gente vem para a linha do tempo, vem aqui e nasce aqui a Igreja Metodista, 1739. A Igreja dos Wesley, John e Charles Wesley, aqui. Tá?
Andando um pouquinho mais, dos metodistas nasce os adventistas, em 1863. E dos metodistas também nasce o movimento da santidade, o holiness, da onde sai o pentecostalismo. Então, em 1911, a Assembleia de Deus, em 1910, a Igreja Congregação Cristã no Brasil, vem desse movimento holiness. Tá? Então, se nós formos comparar as doutrinas desde a Reforma Protestante, nós vamos ver que mudaram algumas doutrinas aqui, algumas se juntaram aqui, outras saíram daqui, outras aqui. Mas a nossa veio retinha. Ó. Doutrina, estou falando. Tá? Vem retinha. Aqui também está dividido em duas partes. A parte de cima é uma reforma radical e a de baixo uma reforma magistral, de magistério. Aqui embaixo, os anglicanos e luteranos, eles aceitam a igreja junto com o Estado. O que significa isso? Então, tanto a anglicana quanto a luterana, quem coloca os pastores, quem coloca os bispos, é o rei, que está aqui. Ó, tá? Tanto é que o rei da Inglaterra, ele é o chefe da igreja anglicana. Tá bom? Hoje ainda é. A reforma radical não aceita essa ligação. Ela crê no Estado laico que não interfira na igreja. É aonde nós estamos também, nessa reforma radical. Portanto, para nós continuarmos a conhecer a igreja presbiteriana, nós vemos então que desde a reforma a sua doutrina vem retinha para cá. Não tem inovação. Tá bom? Então vamos continuar. Pode mudar agora? Olha aí. Reforma protestante, 1517. Chegam os missionários no Brasil, em 1859. E em 2030, olha aqui, irmãos, ó. Apaga a luz aí para os irmãos verem. Olha, a inteligência artificial é inteligente mesmo, né, irmãos? Eu pedi para ela escrever em português, ela não escreveu, mas já colocou aqui Betel, ó, em 2030. Amém. Pode acender? Graças a Deus por isso. Pois é. A igreja presbiteriana do Brasil em particular, ela veio dos Estados Unidos, através de um esforço da igreja presbiteriana americana. Tá? Especificamente, de uma linha americana chamada Old School, ou velha escola, que enfatizava sempre uma abordagem ortodoxa, uma abordagem reta, conservadora e ortodoxa da doutrina. Portanto, a IPB ela é herdeira da teologia calvinista, o sistema de governo é presbiteriano, que eu vou explicar para vocês também, trazidos para o Brasil pelos missionários americanos, particularmente o Ashbel Green Simonton. Quem é esse moço que chega aqui em 1859? Vamos ver. Tem alguém aqui que tem 26 anos? Quantos anos você tem, Felipe? Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Porque ele tinha barba assim que nem você. Está aqui o nosso Ashbel. Vem aqui, Ashbel. Vem aqui. Era esse moço, nessa idade, ele ouve uma pregação lá nos Estados Unidos, do Charles Hodge. Charles Hodge tem muitos livros escritos, e a gente tem lá em casa ainda a teologia sistemática do Hodge. O Hodge é enorme. E o Hodge prega um sermão sobre missões, e o Ashbel escuta aquilo ali e fala, eu preciso obedecer. E aí ele vem para o Brasil. Em 1859, ele vem para o Brasil, decidido a fundar a Igreja Presbiteriana do Brasil. E olha que jovem, né, preparado. Nessa idade aqui, ele já tinha dado aula, olha, ele fala inglês porque ele é americano, mas nessa idade aqui, ele já tinha dado aula, escuta só, de francês, italiano, de alemão e de latim. Tá bom para você? Aí você pensa que você é inteligente, né? Você pensa que você é inteligente. Porque eu tenho tudo na minha mão. Tem, mas não sabe. Então, esse moço aqui que fala 5 idiomas, chegou no Brasil e vai aprender o português.
Obrigado, Ashbel, porque daqui a pouco você vai morrer, é melhor você vazar daqui. Chegou no Brasil, desembarcou no Rio de Janeiro, depois de quase 2 meses de viagem. Ele desembarca no Rio de Janeiro com 27 anos, a idade dele, né? E ele celebra no dia 31 de agosto de 1859, o primeiro culto no Brasil. E em dezembro daquele ano, a primeira ceia do Senhor aqui no Brasil, ainda falando em inglês. E no dia 12/1 de 62, ele organiza, 12 de janeiro, no dia do meu aniversário, 12 de janeiro de 1862, ele organiza a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro. Depois de organizar isso em janeiro, em março, ele volta para os Estados Unidos. Ele pega o barquinho, volta para os Estados Unidos. Quando ele chega lá, dali um mês, a mãe dele morre. Ele enterra a mãe dele, fica mais um ano lá e casa. Casa com a Ellen Murdoch. E ele volta para o Brasil, casado com a Ellen Murdoch. E a Ellen Murdoch engravida. Ele volta para cá com 4 meses de casado. A Ellen Murdoch engravida e tem uma filha. E depois de 9 dias de ter a filha, a Ellen morre. E ele, então, batiza a pequena menina com o nome da mãe, de Ellen. Em 1865, ele organiza a Igreja Presbiteriana em São Paulo. Em 1865 ainda, ele organiza a Igreja Presbiteriana de Brotas. Olha aí, Brotas é importante. E no dia 9 de dezembro de 67, ele morre de febre amarela, aos 34 anos. Já pensou? 7 anos só de ministério. Então, veja só. Se você pregar isso numa igreja neopentecostal, eles vão falar, esse cara não era crente, não. Porque o crente não acontece nada com ele, é benção pura. Não fica doente, não acontece nada. Então, não serve para ser nosso fundador, não. Mas o nosso era gente. Gente como a gente, sujeito às coisas como nós somos e debaixo da soberania do Senhor Todo-Poderoso. Ele morre, então, no dia 9 de dezembro de 1867, de febre amarela. E se você um dia quiser ir no túmulo dele, não para rezar e nem para queimar uma vela, não. Ele está no bairro, no cemitério dos protestantes, na Consolação, ali em São Paulo. Está lá ainda o corpo dele. Está aqui no Brasil. Tá? Quais foram os desafios? Qual foi a motivação dele? Quais os desafios dele aqui no Brasil? Ele queria fazer do Brasil, né, a decisão de vir para o Brasil foi o sentimento da necessidade da propagação do Evangelho. Aí pergunta, por que não veio igrejas antes? É porque eles entendiam que como a Igreja Católica estava no Brasil, então o Brasil já era cristianizado. Mas a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos falou, não, vamos levar a reforma para lá. E aí a gente chega. Nós somos os primeiros a chegar. A Igreja Presbiteriana foi a primeira a chegar no Brasil. E qual que foram os desafios dele? Primeiro, ele precisava aprender português. E ele começou a aprender português em 2 anos, ele já pregava em português. Olha que maravilha. Ele pregava e evangelizava. Ele começou a distribuir literaturas, agora já traduzidas para o português, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brotas. Ele fundou, então, o jornal Imprensa Evangélica. Note uma coisa, hoje para nós não faz muito sentido você fundar um jornal, porque nós temos toda a comunicação na nossa mão. Nós temos televisão, nós temos internet, nós temos tudo. Mas na época dele, você só conversava com o povo se você tivesse um jornal. Então tinha o Jornal do Brasil e tinha a Imprensa Evangélica, que foi fundada por ele. E nesse jornal da Imprensa Evangélica, ele colocava as suas ideias, os seus sermões e fazia debate teológico. E o povo, então, começa a fazer comparação. O que é que ele fez também nesses 7 anos?
Ele sabia que ele precisava formar e formar rápido uma equipe de líderes, uma liderança nacional. Ele entendia que precisava de uma formação de líderes brasileiros. E ele começa, então, a formar líderes e também montou um curso de teologia lá no Rio de Janeiro. E o primeiro a ser o primeiro a ser ordenado como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil foi um padre. José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição é chamado de o padre protestante. Então, note uma coisa, para vocês entenderem a soberania de Deus no tempo. José Maria da Conceição, ele nasce em São Paulo, e seus pais morrem muito cedo. Ele vai ser criado por um tio dele, em Cananéia, naquela região de Cananéia. O tio dele era um padre ali em Cananéia. E ele é criado, então, pelo tio. E ele, então, estuda para ser padre. E ele é ordenado padre. É um outro homem espetacular. Porque ele fala inglês, francês, alemão, fala latim, igualzinho. E ele vai morar em Sorocaba. Depois disso, o tio dele é transferido de Cananéia para Sorocaba. E em Sorocaba, nessa época, chega uma metalúrgica alemã. E ele começa, então, a aprender alemão com os alemães dessa metalúrgica. E aí ele começa a ter contato com a doutrina calvinista. E os alemães que trouxeram essa literatura em alemão, passa para ele, ele começa a ler essa literatura em alemão, calvinista, luterana também. E aí essas ideias começam a entrar na cabeça dele e contamina o padre José Manuel da Conceição. Só que ainda a igreja presbiteriana não chegou ainda, né? E o padre protestante começa, cada igreja que ele dirige, ele estraga. Ele não tinha contato ainda com os missionários, mas, por exemplo, a igreja de Limeira. José Manuel da Conceição dirigiu a igreja de Limeira, dirigiu a igreja de Rio Claro, dirigiu a igreja de Brotas. E quando ele tem contato com Blackford, que é um outro missionário, que é cunhado do Simonton, Blackford começa a falar da doutrina protestante e ele se converte. E em 1865, teve a alegria de participar da ordenação do padre José Manuel da Conceição, um ex-padre católico que se converteu ao protestantismo, tornando-se o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Está vendo? Bom, em 1865, ele organiza o presbitério também, ali do Rio de Janeiro. Apesar, então, da sua vida curta, 7 anos, em 7 anos ele consegue fundar a igreja, consegue montar o presbitério, montar um jornal e montar um curso de teologia. E ainda ordenar um pastor, que agora, né, é o ex-padre. Então, quando ele morre com 34 anos, quem fica no lugar dele é o Blackford, que eu falei para vocês, que é cunhado dele, e o Chamberlain, George Chamberlain. E dão continuação, então, à obra que ele começou. Tá? Onde a IPB começou no Brasil? A Igreja Presbiteriana do Brasil começou no Rio de Janeiro, como nós falamos. Ela começa lá. Quem tiver o privilégio de ir para o Rio de Janeiro, vá na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. É a obra gótica mais bonita que existe no Rio de Janeiro. Vá lá, para você poder conhecer mais da nossa história. Lá na frente vai ter assim, umas estátuas da primeira ceia, bem bonito mesmo. Não deixa de ir lá ver, não. Tá? Então, em 1862, é ali. Por que ele escolheu o Rio de Janeiro? Não, porque eu falei, mamãe mandou. Não. Ele orou a Deus, e Deus deu inteligência para ele, e não foi assim um ponto de partida aleatória. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, naquela época.
Não era Brasília, era o Rio de Janeiro. Era ali que as coisas aconteciam. Era ali que o jornal que levava notícia para o Brasil inteiro, era dali que saía. Era ali que tinha o governo, não é? Era a maior concentração populacional, era no Rio de Janeiro, facilitando, então, o maior contato com as pessoas. O que Simonton está fazendo? Ele está copiando o apóstolo Paulo. Onde Paulo sempre punha a igreja era nos maiores centros, onde tinha as maiores pessoas, onde tinha... ele copia. Outra coisa, ali no Rio de Janeiro ele tem acesso à imprensa. A imprensa e a prensa, onde ele pode fazer o jornal dele e distribuir as ideias protestantes. Outra coisa, o Brasil tinha uma infraestrutura muito precária. A maioria, então, da viagem era feita sempre de navio pela costa brasileira, não tinha estradas. Rio de Janeiro fica ali, na costa brasileira. E a Constituição de 1824, um pouquinho antes, tinha aberto um pouquinho a porta para os cultos evangélicos e não católicos. Porque antes de 1824, o Brasil tinha em lei que não poderia ter outra religião que não fosse a religião católica. Porém, tinha uma lei nova até de 1824 que deixava outras religiões, qualquer que fosse, se reunir, desde que fosse dentro de uma casa. Não fosse na rua, nada disso. Então, ele se aproveita também dessa lei. A expansão da igreja presbiteriana ela não foi homogênea no Brasil inteiro. Ela cresceu inicialmente na região sudeste e sul, e depois foi alcançando outras partes do Brasil. Foi para o nordeste, né? Houve momentos de maior crescimento, períodos assim também de perseguição, mas a propagação do evangelho sempre foi colocada em novas comunidades, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja missionária. Eu vou repetir para vocês. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja missionária. Tá certo? Agora, como nem tudo são flores, em 1903 houve uma cisma na Igreja Presbiteriana. Em 1903 houve no Supremo Concílio uma quebra, e aí quebrou a Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana Independente. E qual foi a razão da cisma? Foi a maçonaria. E foi também a autonomia da igreja brasileira. Então, vamos lá. São essas duas coisas. Os pastores brasileiros não queriam mais prestar conta para os americanos. Então, queriam uma igreja puramente brasileira, dirigida por brasileiros. Isso em 1903. E a maçonaria, que era tolerada, presta bem atenção nisso, era tolerada dentro da igreja. A partir de então, quando foi decidido ali dentro do Supremo Concílio que a maçonaria não seria mais tolerada, então a Igreja Presbiteriana do Brasil falou assim, vamos fazer o seguinte, não pode mais ser maçom daqui para frente, mas quem é deixa. Porque a igreja entendia que a maçonaria não era uma religião, entendia que era mais uma ação social. Então veja o que aconteceu. Por não disciplinar esses irmãos, a Igreja Presbiteriana Independente foi para um lado, rejeitando totalmente a maçonaria, e a Igreja Presbiteriana do Brasil tolerava ainda a maçonaria. Então, a igreja falou, não deve ser maçom, mas não puniu os maçons. Foi isso, então, que faz surgir a Igreja Presbiteriana Independente. Em 2006, isso aí volta à pauta no Supremo Concílio da maçonaria, dizendo que a maçonaria é incompatível com a fé cristã. E por que ela é incompatível com a fé cristã? Por um monte de motivo. Por ser algo secreto, porque eles colocam a sua doutrina em cima das boas obras, então é incompatível com a graça. Por qualquer cristão que tiver que entrar na maçonaria, ele tem que fazer um ritual
onde ele diz que a partir de agora é a maçonaria que é o caminho, e outras coisas mais que não vêm ao caso. Em 2006, aí, reafirmou aquilo que era tolerado, agora não tolera mais. A partir de 2006, a maçonaria foi descrita como incompatível com a doutrina, e, a partir de 2006, nenhum oficial mais da igreja pode ser maçom. Então, diáconos, presbíteros, pastores, e aqueles que eram, antes dessa decisão, foi tolerado, mas não iam mais ninguém iria ser consagrado ou colocado essa responsabilidade. Portanto, a IPB continua a mesma que levou à divisão de 1903, reforçando que a crença na maçonaria é incompatível com a teologia reformada e com a pureza da fé cristã. Então, quando nós somos acusados que nós somos uma igreja de maçons, isso não é verdade. Por causa de uma tolerância no passado, nós acabamos pegando essa pecha, porque muitos maçons, sim, ficaram conosco por muitos anos. Mas, em 2006, se reafirma: a igreja presbiteriana é incompatível a sua doutrina e os oficiais não serão mais aceitos. Ok? Qual é o sistema de governo da igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana é um governo de representação. Não é episcopal. Então, eu vou definir para os irmãos entender como é o sistema de governo nosso. Se você fosse batista, o seu governo seria democrático. Vai trocar o pastor, a igreja inteira tem direito a voto. É a igreja que faz isso. Na igreja presbiteriana, nós elegemos os presbíteros. E esses presbíteros são deputados que nos representam. A igreja episcopal é a igreja dirigida pelo bispo. Por exemplo, a igreja católica e a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja episcopal, onde o pastor presidente faz o que ele quiser. É ele que manda. O crente tem pouca voz ali. Entende? E a igreja batista é o contrário da igreja Assembleia de Deus. Eles decidem tudo por voto direto do plenário. E nós fazemos por deputados. Então, como é que isso funciona? Aqui no nosso nível é o conselho. Conselho da igreja. Como nós somos congregação, o nosso conselho é o conselho da Igreja Presbiteriana Central. Aqui faz parte do conselho eu e o irmão Éder, porque nós estamos na ativa. Né? Os presbíteros que estão em disponibilidade não faz parte do conselho. E depois os presbíteros e pastores da central. Então tem esse primeiro estágio. Digamos que o assunto não foi resolvido no conselho, que são os pastores e presbíteros locais. Vai para o presbitério, que é um nível acima. O presbitério são os pastores e presbíteros representantes das igrejas ligadas ao presbitério. Nós temos o presbitério de Americana. E esse presbitério são as igrejas presbiterianas dessa região aqui. Digamos que o assunto não se resolve, então, no presbitério. Vai para o sínodo. Onde que é o sínodo? Em Campinas. É um nível acima. E se o sínodo não resolver, vai para o Supremo Concílio. Então, note, meus irmãos, uma coisa. Presta bastante atenção nisso. Nós temos a quem responder. Eu tenho a quem responder. Isso vai fazer sentido para vocês. Olha só. Por exemplo, por que existe tantas divisões? Por que existem tantas divisões? Primeiro porque são pessoas insubordinadas, que não querem se submeter a uma autoridade superior. Então elas se dizem os iluminados, um pastor, eu tenho a minha doutrina, e ele abre uma igreja, e então, a partir daí, ele põe um nome e vira uma igreja. Mas preste bastante atenção. O nosso sistema de governo, ele faz com que a decisão que é tomada no Supremo Concílio
desça aqui para mim. E o que eu pregar aqui tem que estar alinhado com os nossos símbolos de fé, que foi adotado pela Igreja Presbiteriana. Então está aqui, ó, os símbolos de fé. Confissão de fé, catecismo maior e breve catecismo. Eu não posso pregar algo contrário ao que está aqui dentro. Por que é importante a gente ter um símbolo de fé, uma confissão de fé escrita? Porque se não tiver escrita, for passado de pai para filho, vira tradição. E quem conta um conto aumenta um ponto. Aquilo que começou lá atrás, na Idade Média, vem se transformando. A hora que chega em nós, a história está totalmente... Então nós não aceitamos a tradição por causa disso. Porque não está escrito. Nós não aceitamos também o que não está escrito, e aqui está escrito muito claramente, porque quando uma igreja não tem uma confissão de fé, não tem um símbolo de fé, os pastores ficam soltinhos para pregar o que eles quiserem. O que dá na minha cabeça eu prego. Eu não posso fazer isso. Porque eu tenho o catecismo maior e o breve catecismo. Então veja só, a confissão de fé foi transformada em perguntas e respostas no catecismo maior. Nós lemos aqui ainda. Todo domingo nós lemos uma pergunta e resposta do catecismo maior. Isso aí foi feito para os pastores e pregadores. E o breve catecismo, ou catecismo menor, é para o leigo. Mas nós escolhemos o catecismo maior para poder, todo domingo, nós discutirmos e entendermos um pouquinho. Então, os irmãos sabem, nós estamos há 49 semanas falando sobre o nosso catecismo maior. Então, é importante você ter escrito para que você tenha uma visão clara. Eu estou aqui com uma dúvida, o que eu prego? Nessa noite eu vou pregar e eu vou falar que Jesus morreu na cruz e que o diabo estava ali morrendo de alegria que Jesus estava morrendo na cruz. Porque o diabo queria que Jesus morresse, queria judiar de Jesus. Vou pregar isso à noite. Mas será que está no catecismo? Deixa eu ver. Nossa, Jesus se entregou. O diabo, na verdade, não queria que Jesus fosse crucificado. Pronto, já corrigiu. Percebe? Bom, se você fosse um irmão batista, e você fosse... Assim, a igreja cresceu bastante. E nos últimos 3 anos, se converteram muitas pessoas. Muitas. E são pessoas que têm pouca vivência na igreja. Eles se batizaram e agora eles têm direito a voto. Aí levanta um grupo dentro da igreja falando, nós não queremos mais o pastor. Nós queremos agora o segundo pastor. E aí eles fazem ali uma política e convencem esses irmãos mais novos, inexperientes, que estão começando agora, que eles estão certos e os outros estão errados. Esses irmãos que acabaram de entrar na igreja, que eles não entendem como funciona, que eles não têm discernimento, não têm maturidade, mas o voto dele vale do mesmo jeito daquele irmão que é experimentado, que sabe, e quando vai decidir, eles ganham, e a decisão, então, fica democrática. Já na Igreja Assembleia de Deus, é diferente. O pastor está na igreja, dirigindo, a igreja está feliz, está tudo bem, graças a Deus, está uma comunhão tremenda. O pastor presidente fala, você vai sair daí e vai para outra igreja. Mas, pastor, não tem mais. Sai e vai para outra. Aí coloca um outro pastor aqui totalmente diferente do anterior. Totalmente. A igreja sofre, o pastor sofre. E o sistema presbiteriano? Bom, o sistema presbiteriano tem os presbíteros. Os presbíteros são homens que são experimentados. Ninguém vota para ser presbítero em iniciante. Ele tem que ter uma vida de fé na igreja. Um presbítero, para ser votado, ele precisa ser frequente na igreja. Ele precisa ser um homem que não pode ser chamado a atenção dele. Esse homem mais experiente, mais velho, mais consciente, é ele que vai ajudar a tomar as decisões, sempre protegendo a integridade da igreja. Perceberam? A igreja a que você pertence? Pois é. Tem os presbíteros docentes, que são os pastores, e tem os regentes, ou
anciãos, que são os presbíteros. Por exemplo, o irmão Éder é um ancião. A barba está ficando branca, inclusive, né, irmão? Pois é. Mas é presbítero. O irmão Paulo é um presbítero. O irmão Israel é um presbítero. O irmão Riberto é um presbítero em disponibilidade, atuando como diácono. Aqui também, na igreja, pode acontecer isso. Certo? Então, os irmãos vejam que tem vários níveis, então, de decisão. E aquilo que é falado lá em cima, reflete aqui embaixo, como se fosse assim, ó, o tronco de uma árvore. Então, eu não posso, eu não devo, e não vou fazer isso. Por exemplo, desobedecer ordens do Supremo Concílio. Se falou, pastor, mas por quê? Porque eu sou uma pessoa consciente. Ninguém, absolutamente ninguém, chega no Supremo Concílio se for um novato. Se for uma pessoa inexperiente. Os homens que estão decidindo lá em cima são homens experimentados, maduros e cheios do Espírito Santo. Portanto, eu não sou maior do que eles. Eu não sou maior que o conselho, eu não sou maior que o presbitério, não sou maior que o sínodo, e muito menos do Supremo Concílio. Portanto, eu humildemente me sujeito às decisões, porque eu sou um presbiteriano. Amém? Vocês estão entendendo que igreja vocês pertencem? Aí vem uma pergunta: por que tem pouca ou quase nenhum escândalo nas igrejas presbiterianas? Por causa disso. Você tem a que responder. Tem um outro detalhe também. Quando eu entrei aqui nessa igreja, a igreja não tinha capacidade de pagar meu salário. Mas a igreja central repunha. Hoje já tem. Mas se essa igreja crescer e chegar a 500 membros e ter dinheiro sobrando, para quanto vai meu salário? Não muda nada. Não muda nada. O Supremo Concílio, ele coloca as regras. Quanto deve ganhar um pastor, nem mais e nem menos em determinado nível. Quais são as obrigações dele para com a igreja. Então, eu não tenho participação nos lucros. Tem igreja que fala assim, olha, abre essa igreja e você precisa devolver para a igreja central ou para a igreja matriz 10 mil reais. O que tiver a mais do que isso é seu. Então, todo culto, ele manda bala. Quem não dá o dízimo é ladrão. Você está roubando a Deus, miserável. Vamos fazer um voto, você dá 10, Jesus te dá 1.000. E aí começa, passa de 10 mil, já começa a ficar contente, pega o dele. Eu não tenho essa pressão sobre mim. Entendeu, meu irmão? Não tenho. Porque eu não sou comissionado. A igreja, bondosamente, com o tanto que tem, ou daqui mais para frente, 500, 1.000 membros, eu vou receber exatamente o que eu recebo hoje. Tá? Chamado de côngrua, não é salário, é côngrua, adjutório. Entende? Adjutório? Pois é. Vamos então para as doutrinas basilares da IPB. As doutrinas basilares da igreja presbiteriana são aquelas centrais à fé cristã reformada, expressas principalmente na Confissão de Fé de Westminster, no Catecismo de Westminster Maior e o Menor, que são os padrões doutrinários oficiais da IPB. Quais são algumas das doutrinas fundamentais? Primeira doutrina, soberania de Deus. Nós cremos na soberania de Deus. E isso faz toda a diferença. Deus é o Criador, sustentador, governador, supremo de todo o universo. Sua vontade é final e Ele realiza todos os seus propósitos, queira você ou não. Essa é a soberania de Deus. Pastor, mas isso aí, deixa eu ver. Não tem uma parte assim que depende da gente? Será que a gente, por exemplo, não pode mudar os planos de Deus? Não pode. Os planos de Deus não podem ser mudados.
Não pode. Deus é soberano, pode todas as coisas, é Ele quem governa e sustenta a cada um de nós. Outra doutrina, a autoridade das Escrituras. Acima da confissão de fé e do catecismo estão as Escrituras Sagradas. Porque o catecismo inteiro é baseado nas Escrituras Sagradas. Portanto, nós cremos na autoridade da Bíblia, que é a palavra inspirada. Inspirada por Deus, infalível, inerrante. É isso que nós cremos, sendo a única regra de fé e prática para a nossa vida cristã. Não tem outro. Não tem outro escrito, não tem nada, não tem tradição, não tem revelação, nada. Terceira, na Trindade. Nós cremos na Trindade. A Trindade é, em essência, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você não entende isso, pede revelação para Deus, porque isso é bíblico e está aqui. Pastor, mas eu não consigo conceber. Tudo bem. Mas existe um Deus revelado em 3 pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poderia dizer mais ou menos para você o seguinte: a água em 3 estados. Sólido, líquido e gasoso. Tudo é água. Mas são 3 expressões de água. Tudo é Deus. Mas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos nisso. Nós cremos na queda do homem. O primeiro ser humano, Adão, esse homem é um homem histórico. Isso não é uma metáfora. Adão é um homem histórico. Ele existiu. E Adão foi o único homem, o único que teve livre-arbítrio. Nós pregamos a doutrina de que nós não temos livre-arbítrio. Você pode ter livre comissão, você pode escolher a roupa que você vai usar, o marido e a mulher que você vai casar, isso você pode. Mas decidir não pecar, você não pode. Porque você é pecador. Eu sou pecador. E se não fosse dessa maneira, Deus não tinha pago os pecados passados, presentes e o futuro. Está tudo pago. Nós não vamos nos dar ao deleite do pecado, ou à desgraça do pecado, na verdade. Não. Isso nós não vamos fazer. Porém, nós entendemos que nós não podemos decidir não pecar. O homem caiu, Adão caiu, e esse pecado vem sendo trazido desde a sua queda até hoje. Nós somos descendência de Adão. E aí vem uma pergunta teológica que nós já fizemos aqui nos cultos de quarta-feira. Eu te convido a vir no estudo bíblico de quarta-feira, que é uma bênção. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. E nós perguntamos, nessa semana ou na semana passada, Jesus é descendente de Adão? Quem sabe? Ninguém? Então, os irmãos que vieram no estudo bíblico, Jesus é descendente de Adão? Vocês estão muito medrosos, né? Não. Veja só. Maria é um ser humano, mas o pecado vem através do homem. E como Maria não teve contato com o homem, Jesus não trouxe em si o pecado de Adão, porque foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Nós cremos, então, nisso. A pessoa e a obra de Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, que viveu uma vida perfeita, morreu na cruz como um sacrifício expiatório, derramou o seu sangue pelos pecados da humanidade e ressuscitou vencendo a morte. Nós cremos em Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós cremos nisso. Nós cremos na salvação pela graça mediante a fé. Nós cremos que o homem é miseravelmente pecador. Que o homem não tem desculpa diante do juízo de Deus. Nós cremos que Deus se revelou ao homem através da natureza, através da consciência. E se revelou também
através da palavra escrita nas leis e nos profetas. Quem não teve o privilégio de ouvir, ou de ver, ou de ter contato com a revelação escrita, ainda assim é indesculpável, porque Deus colocou na sua consciência o certo e o errado, e todos os homens já erraram, portanto, são indesculpáveis. Nós cremos nisso. Nós cremos na salvação mediante a graça, porque ao Jesus morrer, ressuscitar e ir ao assunto ao céu, nós recebemos essa fé de Deus, essa revelação de Deus, e ao recebermos essa fé e essa revelação de Deus, nós cremos e nós somos salvos. Note uma coisa, nada partiu do homem, tudo partiu de Deus. Essa é a soberania de Deus. Nem a fé é nossa. O homem está arrasado. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Um morto não tem capacidade de escolha. Um morto não tem capacidade de visão. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos deu a fé, revelou a sua palavra a nós e nos atraiu a si. E nós, irresistivelmente, fomos ao seu encontro. Também cremos na eleição, a eleição incondicional, em que Deus escolhe quem vai entrar no céu dele, porque ele é soberano. Nós cremos na graça irresistível. Essa graça opera eficazmente nos eleitos, levando à fé e ao arrependimento. Nós cremos nisso. Nós cremos na perseverança dos santos. Aqueles que genuinamente receberam a Cristo e creem em Cristo, esses nunca perderão a salvação. Ah, mas eu conheci um aí que desviou e perdeu. Ele nunca foi a revelação de Deus a ele. Porque senão, meus irmãos, nós vamos ficar num dilema tremendo. De manhã nós somos salvos, na hora do almoço nós perdemos a salvação, às 3 horas nós pedimos perdão, à noite nós estamos salvos novamente. Que inferno é esse? Não. Nós somos salvos, descansa. Claro que tem implicações. A santificação, a obediência. Nós cremos nos 2 sacramentos. 2. O batismo e a ceia do Senhor. Foram instituídas por Cristo, sinais visíveis e selos da aliança da graça. Nós cremos nos sacramentos. Nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo, composto por todos os verdadeiros crentes, visível e invisível. Ou seja, eu estou vendo vocês crentes, mas existe uma igreja invisível que eu não consigo discernir, porque eu não tenho olhos espirituais para saber se ele é salvo ou não, mas ele é. Na África, na Ásia, na Oceania, em todos os lugares Deus tem os seus. Essa é a igreja invisível. Nós cremos na segunda vinda de Cristo. Nós cremos que Jesus voltará visivelmente, gloriosamente, para julgar os vivos e os mortos. É nisso que nós cremos. Nós cremos que ressuscitando os justos para a vida eterna e os injustos para a punição eterna, Ele está cumprindo aquilo que Ele nos revelou. Essas doutrinas formam o cerne, o tronco da fé presbiteriana e guia a nossa teologia, guia a nossa vida de fé e prática na Igreja Presbiteriana do Brasil. E me faz lembrar aqui, eu até trouxe aqui o livro do Simonton, eu já li ele algumas vezes, mas olha só o que ele escreve aqui. No dia 20 de janeiro de 1861, ele está em Sorocaba, Simonton. E olha o que ele escreve. Em meu próprio progresso, pouco existe a assinalar. Temo que o fato de viver sem privilégios para o crescimento em graça que têm os que vivem em países cristãos se torna evidente em minha falta de espiritualidade, na frieza e no formalismo de minhas orações. E no pouco prazer que me traz a leitura das Escrituras. Olha o que ele está falando. Como ele está longe dos outros cristãos, ele está praticamente sozinho aqui, sem nenhum cristão. Ele está abalado, ele está sentindo falta desse apoio cristão. Ele está sentindo falta.
Mais do que, olha, presta atenção, mais do que qualquer coisa, preciso do batismo do Espírito Santo. Quem falou isso foi o Ashbel Simon. Se agora, enquanto espero, na iminência de iniciar o trabalho ativo da pregação do Evangelho de Cristo, pudesse receber o dom do Espírito Santo para habilitar-me para o trabalho, como ficaria feliz? Desejo pregar Cristo, mais em termos da minha experiência, e ser capaz de falar do que sei, porque Cristo me mostrou. Não posso conceber um chamado mais exultante e exaltado do que aquele que, cheio de Cristo, pela comunhão íntima e diária com Ele, trabalha diariamente para trazer uma nação à mesma felicidade. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo da plenitude do Espírito Santo na vida dele. E nós também cremos nisso. Que um crente cheio do Espírito Santo é diferente do crente que tem o Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, ir para o céu. Não. Outra coisa é ser cheio dele. É ser apaixonado por Deus, apaixonado pela palavra de Deus. É gozar a Deus, como diz o nosso catecismo maior. Por fim, quantas igrejas presbiterianas do Brasil tem hoje? E quantos membros nós temos hoje? Então, no Anuário Estatístico da IPB de 2022, número de igrejas e congregações da Igreja Presbiteriana do Brasil, 5.421 igrejas e congregações espalhadas por todo o território nacional. Então, tem 5.421 igrejas presbiterianas do Brasil no território nacional. Número de membros. O número total de membros, isso em 2022, cerca de 703 mil membros comungantes e não comungantes. É importante notar que esses números refletem a dimensão da igreja presbiteriana em termos de templos organizados e membros registrados. A influência da denominação se estende também através das suas diversas instituições educacionais, missionárias e sociais. Em resumo, a igreja presbiteriana tem uma história rica e complexa, desde as suas raízes na Reforma Protestante, sua chegada no Brasil por Simonton, passando por uma expansão e desafios internos, até se tornar uma denominação evangélica significativa no Brasil, mantendo seu sistema de governo presbiteriano e as doutrinas reformadas. Conheceram um pouco mais? Amém? Vocês viram que vocês pertencem a uma igreja séria, uma igreja que não sai inventando doutrina, é uma igreja que tem a quem responder. Você não pode fazer o que você quer na igreja, não pode. Eu nem quero isso, não gosto disso. Irmãos, e aqui eu encerro. Imagina eu chegar diante de Deus, e Deus fala assim, viu? Você montou uma igreja para você? É, montei. E aí você pregou o que dava na sua cabeça? É, foi isso que eu fiz. Você desprezou todos os grandes intérpretes da Bíblia, do grego. Aí Deus fala assim para você, você sabe falar grego? Não. Você sabe falar hebraico? Não. E você desprezou todos esses intérpretes e pregou coisa do seu coração, da sua cabeça? É. Você sabia que muitas pessoas se perderam por causa da sua pregação? Não. Pois é. Então nós vamos agora acertar essa dívida. Agora, para mim é mais fácil. Porque ele pode falar, você errou. Eu vou falar, Senhor, quem não erra, né? Mas eu tinha homens mais sábios do que eu. E Deus vai falar assim, não adianta nada, eu vou cobrar do seu do mesmo jeito. Então eu tenho que colocar minha barba de molho, orar a Deus e cuidar da Betel. Cuidar, guardar, pregar direito, orar todos os dias pela Betel. E é isso que Deus tem me ajudado a fazer. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.